Olá, amados, é uma alegria e um prazer muito grande poder estar aqui novamente para compartilhar com você, a palavra do Senhor. E hoje um tema muito importante, um tema muito especial, que é a vida que traz esperança. Esse é o nosso tema, a vida que traz esperança. E nós vamos aprender e vamos estudar na palavra de Deus, na Bíblia, qual é essa vida que nos traz esperança. Irmãos, eu começo o sermão apresentando Michael Henzel. Quem é Michael Henzel? Ele é um arqueólogo especializado no Oriente Médio. Através de seus achados, através de seu trabalho, foram comprovados quase 100 personagens bíblicos, isso mesmo. Nomes como Pilatos, Herodes e Caifás. Seu trabalho, o trabalho de Henzel, ajuda na veracidade da palavra de Deus, ajuda na veracidade da Bíblia. Irmãos, eu vou ler um tópico para você do livro que eu achei muito pertinente. Eu achei muito importante esse tópicozinho, que diz assim: o personagem mais importante da história é descrito assim: ele nasceu numa vila obscura, filho de um camponês, cresceu em outra vila, onde trabalhou numa carpintaria até os 30 anos de idade. Nunca teve uma casa, nunca escreveu um livro, nunca teve cargo público, nunca teve uma família, nunca cursou uma faculdade, nunca morou numa cidade grande. Ele não fez nenhuma dessas coisas que normalmente acompanham a fama. Ele não tinha nenhuma credencial, senão ele mesmo. Tinha apenas 33 anos quando a maré da opinião pública se revoltou contra ele. Seus amigos desapareceram. Um deles o negou. O outro o entregou a seus inimigos. Ele passou pelo escárnio de um julgamento. Foi pregado numa cruz entre dois ladrões. Enquanto morria, seus executores faziam apostas pelas suas vestes, a única propriedade que teve na terra. Quando morreu, foi colocado numa sepultura emprestada, graças à misericórdia de um amigo. 20 séculos se passaram e hoje ele é a figura central da humanidade. Sem medo de errar, posso dizer que todos os exércitos que já marcharam, todas as armadas que já navegaram, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os reis que já reinaram, tudo isso junto não afetarão tanto a vida do homem na terra como aquela vida solitária. Estou falando da figura central do cristianismo. Estou falando de Jesus Cristo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse exato momento em João capítulo 6, versículo 33. Só que antes, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Criador do céu e da terra, estamos aqui, ó Deus, reunidos novamente para estudarmos a Tua Palavra e te pedimos humildemente a compreensão da mesma, que o Espírito Santo possa repousar sobre cada mente, sobre cada coração que nesse exato momento está assistindo este sermão. Que tudo que venha a ser feito aqui, ó Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória, que tenha direção do Teu Sagrado Espírito Santo, no doce nome de Jesus. Amém. Então, diz assim, João 6, versículo 33, diz assim: porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao homem.
Olha que palavra, irmãos, maravilhosas. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu. E esse pão veio trazer vida para a humanidade. Jesus é o pão que desceu do céu. Somente através de Cristo esse mundo tem esperança. Através de Cristo esse mundo pode se fartar de uma vida melhor, de uma vida digna, de uma vida verdadeira, de uma vida eterna, porque Cristo é o pão vivo que desceu do céu para encher de esperanças o coração da humanidade. Somente em Cristo, irmãos, somente em Jesus nós podemos encontrar felicidade. Somente em Jesus existe esperança para esse mundo. Disse Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Um homem que mudou a história da humanidade. E esse Jesus é aquele que está batendo a porta do teu coração e deseja hoje fazer morada. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem agora a sua Bíblia em João, ainda o Evangelho, capítulo 8, versículo 58. Que diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Que declaração fantástica! Que declaração poderosa! Um dia Moisés estava no deserto e Deus o chamou para libertar o seu povo. Deus disse: Moisés, venha cá, vá lá e diga a Faraó para ele libertar o meu povo. A princípio Moisés resistiu a esse chamado de Deus, mas Deus o convenceu. E Moisés disse: mas Senhor, em nome de quem eu devo falar ao rei, ao Faraó? E Deus disse: diga que eu sou, diga que o grande eu sou mandou. E quando Jesus disse que antes que Abraão existisse, ele disse: eu sou. Jesus está declarando que ele é Deus. Jesus é o grande eu sou. Jesus é Deus encarnado. Jesus é aquele que pode mudar a história da sua vida. Porque o Deus que libertou o povo da terra do Egito também hoje pode libertar a sua vida. O Deus que transformou vidas ao decorrer dos séculos também pode transformar a sua vida. Esse Deus é poderoso. Esse Deus é glorioso. E esse Deus, irmãos, é amor. Esse Deus é misericordioso. Esse Deus clama ao teu coração. Esse Deus, irmãos, não mediu esforços para salvar a humanidade. Sua vida traz esperança para esse planeta. Sua vida traz uma luz para esse mundo. Porque Jesus é o grande eu sou. Jesus é o grande Deus que nos liberta.
o Deus que nos transforma, o Deus que mudou a minha história, o Deus que muda e que mudará a sua história. Irmãos, eu convido você agora, nesse exato momento, a ir para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aleluia. Esse mundo estava em trevas. Esse mundo estava na escuridão. Esse mundo não tinha esperança até que Deus se revelou em Cristo Jesus. Até que Jesus desceu a esse mundo e trouxe a luz, porque Cristo é a luz do mundo. Cristo é a luz da verdade. Cristo é a luz da esperança. Cristo é a luz da transformação. Cristo é a luz da cura. Cristo é a luz da eternidade. Cristo é a luz da paz. Cristo é a luz da justiça. Cristo é a luz do amor. Cristo é a luz do conhecimento. Cristo é a luz que transforma. Cristo é a luz que redime. Cristo é a luz que perdoa. Cristo é a luz desse mundo. Um mundo que está nas trevas do conhecimento. Porque esse mundo não tem o conhecimento verdadeiro. Esse mundo está na ilusão da mentira. Esse mundo está na ilusão da dúvida. Esse mundo está em guerra. Esse mundo vive um conflito. Esse mundo enfrenta pandemias. Esse mundo enfrenta doenças. Mas Cristo é a luz da esperança. Porque Deus se revela em seu Filho amado. Jesus é o único caminho para o teu coração. Jesus é o único caminho para a tua vida. Jesus é a única esperança para esse planeta que está em decadência, que está em ruína, que está falecendo, que está sendo destruído pelo pecado. Mas Jesus veio para esse mundo para nos resgatar. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E através de seu sacrifício na cruz do Calvário, Jesus nos oferece esperança através de uma vida reta, digna, verdadeira. Cristo venceu o mundo e Cristo nos oferece um caminho melhor. Cristo trilhou um caminho para mim. Cristo trilhou um caminho para você. E esse caminho nos leva para o céu. Esse caminho nos leva a Deus. Cristo é a ponte que nos leva de volta para o lar. Irmãos, nesse mundo existem muitas filosofias. Todas vazias. Todas vãs. Todas baratas. Mas em meio a esse mundo, a esse contexto que aqui eu estou apresentando, Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse Jesus deseja nos levar para um caminho sólido que Ele mesmo trilhou. Jesus, a luz do mundo. Jesus é aquele que traz para o mundo o verdadeiro conhecimento. Cristo é aquele que traz para esse mundo a verdade.
Cristo é aquele que pode transformar a nossa história. E esse Jesus hoje está clamando ao meu e ao teu coração. A nossa esperança está em Jesus. A cura desse mundo se chama Jesus. Irmãos, aqui em Hebreus capítulo 2, Hebreus 2, versículo 15. Olha aqui, irmãos, diz assim: e livra-se todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós estávamos na escravidão da morte eterna. A maldição do pecado é a morte. O maior castigo que existe para esse mundo é a morte. E nós estávamos na escravidão da morte eterna. Até que veio a nossa salvação. Até que uma luz brilhou no céu. E essa luz trouxe a esperança para esse planeta, para esse universo. Porque todo o universo sente as consequências do pecado. E quando Jesus veio para esse mundo, Ele veio trazer para o seu povo libertação. Jesus nos libertou da morte. Aí você pode me perguntar: mas Diego, as pessoas ainda hoje morrem, são sepultadas. Mas Jesus disse, irmãos: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque assim como um dia Cristo ressuscitou, aqueles que estão dormindo no pó da terra também serão ressuscitados. E se você crê nisso, se você crê nessas palavras que não são minhas, mas são de Cristo, a vida ganha um outro sentido. Antes de Cristo, esse mundo estava no preto e no branco. Esse mundo não tinha cores. Esse mundo era escuro. Esse mundo era sombrio. Até que veio a luz da esperança, a luz da liberdade, a luz da vida. E quando Jesus vence o pecado, Jesus nos liberta da cadeia, das correntes da morte eterna. E Jesus nos oferece vida, e vida em abundância. Porque em Jesus não existe morte. Em Jesus ninguém morre. Em Jesus se dorme. E um dia Cristo irá despertar todos que estão dormindo para a vida eterna. O apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Somos os mais desgraçados de todo o mundo. Mas se Cristo ressuscitou, somos os mais felizes de todo o mundo. Porque Cristo trouxe para esse mundo a luz da esperança. Quando Jesus estava morrendo, Ele estava pagando o preço do pecado. Quando Ele morreu, Ele pagou o preço do pecado. Mas quando Jesus ressuscitou, Ele venceu o pecado. E a vitória de Jesus não é apenas dele. A vitória de Jesus é minha e é sua. Jesus compartilha com a humanidade caída a sua vitória. E aqueles que estavam condenados à morte, em Cristo
estão na vida. Se o pecado nos leva para a morte, Cristo nos leva para a vida. Irmãos, isso é muito importante. Cristo traz esperança para a vida do ser humano. E hoje, as pessoas têm rejeitado a Cristo. As pessoas têm rejeitado a vida de Cristo, a maneira como Ele viveu. E as pessoas têm escolhido um caminho diferente daquele de Cristo. Estamos vivendo uma pandemia e as pessoas estão mais preocupadas com a praga que está sobre esse mundo. Estão mais preocupadas com a praga do que com a sua salvação. Estão temendo mais a praga do que a Deus. Estão repetindo o mesmo erro do Egito. Eles temeram as pragas, mas não temeram a Deus. Faraó temeu as pragas, mas ele não temeu a Deus. Estão temendo as pragas. Faraó temeu as pragas, mas Faraó não temeu a Deus. Uma das mensagens angelicais é essa: temei a Deus e dá-lhe glória. É isso que está acontecendo no nosso mundo. É o momento da gente rever nossa vida, rever para onde estamos indo. Mas as pessoas estão vivendo do mesmo jeito. Estão farrando em casa, estão bebendo em casa, estão se prostituindo em casa. Não estão temendo a Deus. Estão temendo o vírus que está lá fora. Mas existe um outro vírus pior, que é o vírus do pecado. O vírus que nos leva para a morte eterna. E as pessoas querem uma cura para esse vírus, desesperado por uma cura, por uma injeção, por um medicamento. Mas as pessoas não enxergam que o grande mal da humanidade é o vírus do pecado. E esse vírus já tem cura: Jesus. Jesus a luz, Jesus o libertador, Jesus o transformador. E as pessoas ainda continuam vivendo como se nada tivesse acontecendo. E está se repetindo os dias de Noé. Estão aí comendo, estão aí bebendo, os sinais acontecendo, a mensagem sendo pregada e as pessoas não estão nem aí. E o final da história foi: Noé entrou na arca, os anjos fecharam a porta da arca, e quando começou a chover, quando o dilúvio caiu, foi que eles caíram em si, se arrependeram, só que era tarde demais. Hoje nós estamos dizendo para o mundo: Jesus está voltando, os sinais estão aí, as pessoas estão se fechadas, né? Estão se fechando, desculpa aqui, estão se fechando, estão fechadas. Estão entrando nas suas casas, estão curtindo uma vida dentro de casa. Irmãos, reflitam na sua vida. Reflita nesse mundo para onde nós estamos indo. Jesus pagou um preço tão grande, um preço que nós não iríamos pagar nunca. E Ele pagou esse preço por mim e por você. Ele nos libertou da escravidão, da morte, e Ele agora nos oferece a vida. E as pessoas continuam rejeitando a vida, e as pessoas continuam aceitando e escolhendo a morte. E Jesus nos ensina a escolher o caminho da vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas as pessoas estão escolhendo as trevas, a morte. É triste ver isso. Irmãos, aqui em Hebreus 11, versículo 35, a partir do 35 diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não
aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apredejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Irmãos, ao longo da história do cristianismo, quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas sofreram perseguições, sofreram prisões, foram mortos de várias formas, mas não renunciaram, não rejeitaram a sua fé em Cristo, preferiram a morte, mas não renunciaram a Cristo. Irmãos, e a gente? O que é que a gente está renunciando por Jesus? Pessoas renunciaram às suas próprias vidas. E hoje, o que nós estamos fazendo? Eu vou ler aqui um pequeno comentário que diz assim: alguns sofreram prisão e tortura por suas crenças. Alguns foram jogados aos leões. Alguns foram queimados e amarrados a uma estaca. Outros foram torturados até a morte. Mas esses indivíduos enfrentaram a morte com coragem, serenidade e uma sensação de vitória, pois sabiam que Jesus é muito mais que um homem bom, muito mais que um filósofo sábio, muito mais que um grande mestre da moral. Eles sabiam que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, que vivo está. Sabe por que essas pessoas enfrentaram tudo isso? Sabe por que essas pessoas não renunciaram a Cristo? É porque elas sabiam, tinham certeza que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo é o nosso Deus, o nosso Redentor. Cristo é o nosso Criador. Cristo é o nosso Salvador. Para encerrar o sermão de hoje, eu vou contar aqui um pequeno testemunho que o livro nos apresenta. O autor do livro é o pastor Mark Phelan. O pastor Mark Phelan estava fazendo um trabalho evangelístico na Rússia. E durante esse trabalho que ele estava realizando lá, uma senhora convidou ele para almoçar em sua casa. E o pastor Mark foi com a sua esposa até a casa daquela senhora. Chegando lá, eles começaram a conversar. E na conversa, o pastor Mark Phelan perguntou àquela senhora: olha, me conte como foi o regime comunista. Aquela mulher, por alguns segundos, talvez minutos, deu uma segurada, né? Ela parou. E ela revelou algo para o pastor Mark Phelan. Ela disse que durante o regime comunista, ela morava em um apartamento
E todos os dias, com as suas filhas, ela tinha duas filhas, uma de 11 anos e a outra de 9 anos. Elas adoravam a Deus. Elas cantavam louvores, elas meditavam na palavra, elas faziam oração. Mas um dia, alguém descobriu que naquele prédio existia um cristão. Irmãos, o que aconteceu foi algo terrível. A KJB, que era um grupo dos comunistas, eles levaram a filha dela de 9 anos. No momento que ela estava realizando o culto novamente, eles arrombaram a porta e disse assim para ela: olha, vamos levar sua filha de 9 anos para que ela tenha uma vida digna. E se você não mudar, e se você não parar com a sua fé, nós iremos vir aqui e iremos levar sua outra filha. E aquela mãe teve sua filha sequestrada. E provavelmente ela deve ter sido levada para uma prisão. E eu gostaria de compartilhar com você uma da declaração dela, lendo no livro. Eu não vou ler para você. Olha o que ela falou para o pastor Mark Phelan. Pastor Mark, eu quero lhe dizer uma coisa muito importante. Deus me susteve. Ele me deu esperança. Eu jamais poderia passar por isso sozinha. Minha vida seria esmagada e destruída. Mas, olha o que ela diz aqui, mas o Cristo vivo tem me dado forças. Apenas em Cristo existe esperança para esse mundo. Somente em Cristo há conforto para a nossa vida, há conforto para o nosso coração. O livro faz a seguinte abordagem aqui: meu amigo, este é o poder do Evangelho. Ninguém, somente Jesus pode verdadeiramente liberar os cativos. Somente Ele pode mudar a nossa história. Somente Jesus nos oferece esperança. Somente Jesus nos oferece um futuro melhor. E hoje Jesus está estendendo a sua mão. Está te chamando para essa esperança que o mundo nunca te dará. Porque essa esperança só Cristo pode nos oferecer. Somente Cristo pode consolar a dor que existe no teu coração. Somente Cristo pode trazer esperança para a tua vida. E eu gostaria de terminar o sermão de hoje pedindo que você abra sua Bíblia agora em João Evangelho, capítulo 6, versículo 37, que diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus está te chamando. Vem, filho meu. Vem e segue-me.
E eu jamais vou te lançar fora. Eu estarei com você todos os dias de sua vida. Eu vou te guardar desse mundo mau. Eu vou trazer esperança para a sua vida. Eu vou mudar a sua história. Hoje, Jesus está te chamando para que você possa caminhar com Ele nesse mundo. A luz do mundo quer brilhar no teu coração. E se você aceita andar com Jesus até que Ele volte, eu convido você a orar comigo, porque somente em Jesus há esperança para a nossa existência. Querido Deus, amado Pai, é maravilhoso saber que a minha vida só tem esperança em Jesus Cristo, que a minha vida só tem sentido em Jesus Cristo. É maravilhoso saber que esse mundo que estava nas trevas, é maravilhoso saber que o Senhor desceu a esse mundo para resgatá-lo. E quando estamos em Cristo, ó Deus, nós estamos na luz da verdade. Abençoe, Senhor, poderosamente a vida e a família de todas essas pessoas que estão assistindo nesse momento e daquelas que ainda irão assistir. Peço que o Senhor nos guarde do mal. Peço que o Senhor permaneça conosco e nos proteja, Senhor Deus, pois o Senhor é o Deus da nossa salvação. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso agradecimento, no doce nome de Jesus. Amém. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre, eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador,
nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou.